Bom dia, você que assiste aí as videoaulas, né, do canal. Hoje eu estou fazendo uma correção baseada em algumas atividades que eu já passei para alguns alunos que acompanham o canal, que são meus alunos, né? E nós estamos aqui hoje para fazer correção. E o tema nada mais é do que Grécia Antiga, capítulo 8 do livro que estamos estudando. E aí, vamos lá, nós temos aqui um tempo grego, né, um dos tempos gregos mais famosos, que é o Paternon. Eu sempre costumo usar ele como referência de Grécia Antiga, e para que fique bem memorizado, né, na cabecinha de vocês, o que foi a Grécia. E aí, na nossa correção, nós vamos começar com a página 278. Vamos lá. 278. O que a página 278 está nos pedindo? Se vocês olharem um pouquinho o livro de vocês, derem uma andadinha aí, tá pedindo para que vocês observem esse mapa e tá falando um pouco da formação da civilização grega. Vamos lá. Como vimos no capítulo 7, por volta de 500 a.C., a civilização grega tinha muitos conhecimentos em diferentes áreas. Os antigos gregos ocupavam vários territórios. Aqui no mapa nós já podemos observar isso, tá bom? E aí, ao longo da costa dos mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara, observe o mapa. Vocês vão observar esse mapinha aqui que está no livrinho de vocês, para responder as questões que vêm logo abaixo no livro. Vamos para as questões? Questão 1 e 2. O que o mapa indica sobre a civilização da Grécia Antiga? Questão 2. Quais são os nomes das maiores ilhas que aparecem no mapa? E aí nós temos aqui o que o mapa está indicando sobre a civilização da Grécia Antiga. Então, vamos à resposta? Vamos lá, ó. Vou colocar a resposta bem aqui na frente para vocês. O mapa indica, né, que os gregos antigos ocupavam grande parte da região onde se formou a Grécia Antiga, entendeu? Então, a Grécia Antiga estava em formação. E aí, na número 2, deixa eu só destacar essa resposta aqui para vocês, para que vocês possam, né, colocar em negrito, para que vocês saibam o que é a resposta. Na número 2, quais são os nomes das maiores ilhas? Opa, pulei, vamos voltar? Quais são os nomes das maiores ilhas que aparecem no mapa? Essa é fácil, tá? Ó. Sicília, Creta, tô colocando com o nome maiúsculo porque é nome de ilha, né? E Chipre. Tá? Então, as maiores ilhas que vão aparecer no mapa, eu estou diminuindo o mapa, mas isso não tem problema, porque vocês têm ele no livro e vocês também têm ele no slide anterior aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, quais são os nomes das principais ilhas que aparecem no mapa? Resposta: Sicília, Creta e Chipre. Vamos colocar em negrito para que vocês saibam a resposta. Esqueci de colocar Chipre com letra maiúscula. Pronto. Agora, nós vamos para a página 284. Página 284. Cite o nome dos mares que banham os territórios que eram ocupados pelos antigos gregos. Eu já coloquei a resposta para facilitar para vocês na hora da correção. Então, nós temos aqui, ó,
mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara. A número 2. Observe a imagem a seguir e leia o texto. Nós ainda estamos na página 284, ok? Essa imagem está na página 284 do livro de vocês. E o texto que está na página é este. O salto sobre o touro era mais do que apenas uma prática esportiva. Era também um ritual religioso e de demonstração de coragem dos atletas. O salto consistia em encarar o touro, segurar em seus chifres e, ao ser lançado para o alto, fazer um salto acrobático sobre o animal e aterrissar atrás dele. Nossa, quase uma ginástica olímpica, né? Quem já acompanhou a ginástica olímpica sabe como é que é, né? Aqueles saltos que os ginastas fazem, né? Até porque as Olimpíadas nasceram na Grécia. Então, o que está pedindo? Para que vocês observem essa imagem e leiam o texto. Observamos, lemos o texto. Faça uma descrição da imagem. O que a imagem está nos mostrando? Se vocês forem olhar a imagem, ao lado da imagem já tem a descrição, ó. Afresco de cerca de 1500 a.C. é encontrado no Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Essa é a descrição da imagem, tá? Ela já vem com uma descrição sempre do lado, fazendo referência do que é, de onde é, de quanto tempo ela tem. Dentro da história vocês sempre vão ver isso. E aí nós vamos lá continuar a nossa correção. A imagem é um afresco cretense. Por que não está escrito da ilha de Creta? Porque fica mais fácil você colocar que é cretense, resume, né? De cerca de 1500 a.C., que representa um salto sobre um touro. Essa é a descrição da imagem. O que a prática mostrada na imagem representava para os cretenses? Resposta: muito mais do que um esporte. O salto sobre o touro representava um ritual de demonstração de coragem e força. Então, era uma questão cultural também para os antigos gregos. Vamos dar prosseguimento à nossa correção, ainda na página 284. Qual foi, letra C, qual foi a importância da civilização cretense, né, para a formação ali da Grécia? Essa civilização se desenvolveu na ilha de Creta e suas trocas culturais com os micênicos, que era uma outra civilização também, se constituem como importantes elementos da ancestralidade da civilização grega da antiguidade. Então, resumindo, qual a importância da civilização cretense? Ela foi uma civilização ancestral, seria os ancestrais dos gregos que vieram depois. Só que as trocas culturais de cretenses com micênicos vai formar a civilização creto-micênica que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Dúvidas não deixem acumular. Escrevam na plataforma, mandem mensagem, não fiquem com dúvidas, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa correção. Na página 285, a número 3, o que foi a civilização creto-micênica? Acabei de falar sobre isso na questão anterior, né? Foi uma civilização formada com base no intercâmbio cultural entre minoicos, cretenses e aqueus micênicos. É considerada a principal ancestral da civilização da Grécia Antiga. Deixa eu arrumar isso aqui, que esse acento está ao contrário. Pronto. Então, vamos lá, vamos explicar essa questão. O que foi a civilização creto-micênica? Na ilha de Creta, nós tínhamos ali os cretenses. Próximo ali à ilha de Creta, nós vamos ter os aqueus. Quem eram aqueus? Aqueus era um povo que vai formar a civilização micênica ou os micênicos. Então, a junção, a formação de cretenses com micênicos
vai, né, e aqueus que fazem parte ali dos micênicos, vai formar a civilização creto-micênica. Então, essa civilização, ela é o berço da Grécia Antiga. Foi a partir dessas duas junções, creto-micênica, cretenses e aqueus, que nós temos a civilização creto-micênica. E então, ela é a ancestral da Grécia, são os ancestrais gregos. A gente acha que só indígena que tem ancestral, que são os nossos ancestrais, né? Quando a gente pega esses povos antigos e a formação deles, a gente tem que entender, os gregos brotaram do nada? Não. Teve, né, mais gente ali formando essas civilizações antes que os gregos viessem, tá bom? Vamos para a próxima correção. 4. Ainda na 285, tá, gente? Sobre as cidades-estados gregas, marquem o X na alternativa correta. Observem que eu não marquei o X. Por que eu não marquei o X? Porque eu quero que vocês analisem a questão comigo. Vamos lá. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais como ilhas, baías e montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso, formaram-se várias cidades-estados que eram independentes. Na Grécia Antiga, o território era favorável à formação de um governo centralizado. Por isso, formaram-se várias cidades dependentes do governo central que ficava em Esparta. Vamos para o próximo slide. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais. Vamos observar de novo essas duas questões. Leiam com atenção. Qual vocês acham que é a alternativa correta? A primeira ou a segunda? Vamos lá, pensando um cadinho. É óbvio que vai ser essa daqui, ó. A primeira. Por quê? Porque se vocês analisarem a segunda, ó, na Grécia Antiga, o território era favorável à formação de um governo centralizado. Por isso, formaram-se várias cidades dependentes do governo central que ficava em Esparta. Esparta era uma cidade-estado, não existia um território favorável à formação de um governo centralizado, porque a Grécia era justamente isso aqui, ela era formada por ilhas, baías e montanhas, então dificultava mesmo que tivesse ali uma organização de um governo central. Por isso que a Grécia, ela não vai ter ali na sua formação no início uma cidade-estado que vai ser responsabilizada por todas as outras. Não, cada cidade-estado se autogoverna. Isso é Grécia. Vamos dar continuidade aqui. Agora, na página 285, na questão 5. Quais eram as principais formas de governos adotadas nas cidades-estados da Grécia Antiga? Monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Isso foi tema da minha aula, na última aula eu falei sobre isso, na segunda-feira. E a 6, leia o texto abaixo e responda as questões. Vamos ler o texto? Aprendiam a ler e escrever apenas o necessário, aos objetivos de se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Conforme cresciam, suas provações aumentavam. Apenas aos 60 estaria liberado de suas obrigações para com o Estado e seu esquema de mobilização militar constante. Leiam vocês agora sozinhos e façam uma reflexão sobre esse texto. Então, leram aí, fizeram a reflexão, né? Vamos ver o que a questão 6 está pedindo? Tem que ler o textinho para entender a 6, tá? Vamos lá, letra A. Aos habitantes de qual polis grega esse texto faz referência?
marque um X na resposta correta. Não marquei o X que eu vou marcar junto com vocês. Vamos lá. Eu tenho a polis de Atenas, de Corinto, de Esparta e de Delfos. Se vocês leram o texto e prestaram atenção no texto, vocês vão marcar a seguinte polis: Esparta. Por quê? Porque o menino espartano começava desde cedo a prática, lá aos 6, 7 anos de idade. Eu falei na aula passada com vocês sobre isso, né? Então, o menino espartano, ele, desde pequeno, ele aprendia a arte da guerra. Ele já era preparado para poder guerrear. E ele só vai ser liberado aos 60 anos de idade. Então, ele deve serviços militares, né? Ele deve ser ali um bom soldado até os seus 60 anos de idade. Isso quando chegava aos 60 anos, porque os embates e as guerras eram tantas que muitos não chegavam aos 60, tá bom? E os que chegavam aos 60, eles eram considerados sábios, homens que vocês deveriam, né, que na polis espartana deveria ser escutado. Então, essa cultura que a Grécia tinha, né, no comecinho ali, é uma cultura de você respeitar o mais velho e ouvir a experiência que o mais velho tinha para passar adiante, era algo que costumava ser muito recorrente, não só na polis de Esparta, tá? Nas demais também. Só que a gente foca em Esparta porque Esparta foi uma cidade, né, uma polis grega, uma cidade-estado grega, que foi voltada muito para a arte da guerra. Tanto é que tem lá o filme de 300, que eu já falei para vocês. Isso aqui é Esparta, né? Vamos dar continuidade? Vamos voltar para os nossos slides? Então, vamos lá. Com base no texto e nos conteúdos do capítulo, explique como era a educação dos homens nessa polis. Nossa, acabei de dar a resposta. Com base no texto e nos conteúdos do capítulo, explique como era a educação dos homens nessa polis, na polis de Esparta. Em Esparta, a educação dos homens era rigidamente militar. Eles eram obrigados a prestar serviços militares entre 7 e 60 anos de idade. A educação era um aprendizado de obediência, de modo a acostumar meninos e homens a serem fortes para o combate. Então, quando a gente observa a polis de Esparta, como eu falei anteriormente, nós não vamos ver a polis de Esparta ou a cidade-estado. Polis, cidade-estado, é a mesma coisa. Só os nomes que a gente usa para poder caracterizar essa civilização, tá? Os gregos, eles gostavam muito dessa questão de polis e cidade-estado, né? Então, sempre que a gente lembrar de Esparta, lembre-se das questões das guerras, tá bom? Na última aula, eu passei uma paródia. E nessa paródia eu falo Esparta e Atenas, dá para diferenciar. Esparta visa a mente, Atenas visa a mente e Esparta guerrear. Em Atenas, os jônios vieram afundar. Em Esparta, os dórios com a sua força militar. Então, observem aí que na própria letrinha da paródia, nós temos ali civilizações que têm características próprias que vão formar o que nós chamamos de civilização grega, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa correção das páginas, né? Começa lá na 278, a 278, para vocês que estão aí começando, né? Façam o seguinte, escreva no caderno A1 e A2, porque ela não tem espaço para responder no livro. E eu coloquei a resposta aqui no slide para vocês. E põe no caderno, fica mais organizado. Agora, as demais questões, todas são do livro.
Então, respondam no livro. Ah, professora, eu respondi certinho, está de acordo com a sua explicação. Parabéns, isso aí, sinal que você está entendendo Grécia como ninguém, tá bom? Ah, professora, eu achei complicado, me confundi, achei que Esparta era a galera da cultura, da sabedoria e tal, e não Atenas. Aí confundiu as polis? Apaga muito de Esparta, como que se convém a aristocracia, tá bom? Não é a democracia, a aristocracia. Da onde que ela vem, como ela surge. Se Esparta vai desenvolver a arte da guerra ali, né? Os guerreiros espartanos, alguém tem que desenvolver a questão do intelecto e de outras cositas mais. Então, nós vamos para a polis de Atenas. A gente vai dar um rolê por Atenas, vamos bater um papo com alguns atenienses. E eu não esqueci de contar para vocês quem é o Dimas, tá bom? Eu vou deixar vocês curiosos, na próxima aula eu conto. Bye, bye e até a próxima aula. Tem atividade para vocês resolverem na aula de hoje ainda, hein? Madman. You're a madman. Air and water. But you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta!